Olá pessoal, aqui é o Renato Beirão, consultor do bem-estar. Estamos aqui no doTERRA Talks para falar sobre empreendedorismo e a oportunidade da terra. E para isso, nós trouxemos aqui uma pessoa super capacitada do Sebrae de São Paulo, consultora de negócios, que vai nos ajudar a entender sobre empreendedorismo e como isso pode fazer sentido para você, que é um consultor da doTERRA, tá? Então, com vocês, a nossa consultora incrível aqui, a Isabela Ribeiro. Olá, prazer, muito feliz pelo convite, muito bacana estar com vocês aqui hoje. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o trabalho desenvolvido pelo Sebrae, como ele auxilia os empreendedores a desenvolverem seus negócios no Brasil. Ótimo. O Sebrae, ele é especialista em negócios, em micro e pequenas empresas. O Sebrae é a sexta marca mais forte, né? Foi considerada no ano passado a sexta marca mais forte. Nós atuamos com foco para quem quer abrir um negócio ou para quem já tem uma empresa. Então, nós temos cursos, capacitações, consultorias, palestras, todo o apoio necessário para o empresário ter um sucesso. Então, o Sebrae, ele tem um forte apelo para fomentar o empreendedorismo no Brasil. Muito bom. E na doTERRA, nós também temos um pouco dessa questão de fomentar o empreendedorismo através do nosso modelo de negócio, né? Sendo que dentro de doTERRA, o nosso modelo de empreender ele é muito acessível. Eu chamo de uma oportunidade muito democrática de ser empreendedor, né? Enfim, então nós vamos falar um pouco sobre essas características, né? Tanto dos negócios que a gente chama assim de tradicionais, mas que na verdade são os mesmos princípios que a gente precisa aplicar dentro do nosso negócio para que você possa ter realmente um negócio crescente, lucrativo e que você entenda o modelo de negócio também, né? Porque às vezes as pessoas não entendem o modelo e elas exigem, às vezes, mais de si ou dos outros do que realmente ela poderia exigir. Bom, mas quais são os principais desafios enfrentados pelos empreendedores brasileiros atualmente? Quais são as dificuldades? Olha, eu vejo que a principal dificuldade é o medo da incerteza, né? Porque o empreendedorismo, ele não te dá garantias do que você vai ter de lucro amanhã. Então, o medo e a incerteza eu vejo como o principal desafio. E o segundo é a questão também de você ter uma organização, um gerenciamento de tempo, né? Eu falo muito sobre lidar com a liberdade. Muitos têm dificuldade de lidar com a liberdade e também de utilizar ferramentas para se organizar. Isso é muito importante. E o terceiro aqui para mim, que eu acho que também é um desafio muito importante, é a questão da gestão financeira, né? Então, organizar suas contas, separar as suas contas de pessoa física com pessoa jurídica, acaba misturando. E isso, infelizmente, é uma das causas que faz uma empresa fechar hoje no Brasil. Sem dúvida. E é muito comum dentro do nosso negócio, né? Eu até brinco com as pessoas, eu falo que ele compra um produto e come o produto, usa o produto, né? Tipo assim, e aquele dinheiro, ele não gira, né? Então é necessário ter um capital de giro, né? Sendo que dentro do nosso modelo, esse é mais simples, é mais acessível, né? Não tem, eu costumo dizer que dentro do empreendedorismo do doTERRA, a gente não tem os fatores limitantes principais. Falta de tempo, falta de dinheiro, correr riscos, né? Porque geralmente, dentro do modelo da doTERRA, você pode iniciar, e geralmente é o que acontece, as pessoas iniciam usando suas horas livres. Então, o fato de eu usar horas livres, isso foi uma das coisas que me motivou bastante a empreender dentro desse modelo, é que eu não perguntei apenas o que eu poderia ganhar, mas eu também me fiz a pergunta, o que eu tenho a perder? Entende? Ótimo. Porque as pessoas, eu vejo que elas têm o medo de perder, muitas das vezes é maior do que o prazer de ganhar. Exato. Né? Exato. Eu vejo isso, as pessoas têm medo e eu acho que também é uma questão de autoconfiança, né? Então, um dos pontos que a gente dá de dicas para quem quer empreender é você ter o conhecimento, ter a propriedade daquilo que você quer empreender. E também do produto, do serviço, você ter esse conhecimento. Eu acho que isso é muito importante porque minimiza esses medos. E um dos pontos também que a gente vê de dificuldade é a questão do investimento inicial, né? Então, você tem que ter um investimento inicial, fazer um planejamento normalmente no empreendedorismo, né? E isso é um ponto que, né, eu já vi aqui, Beirão, quando a gente conversando, que foi diferente para você, né? Exato, porque a maioria das pessoas, quando você fala de medo, eu vejo assim, ela tem que abrir mão, às vezes, para empreender no mercado tradicional, ela precisa de abrir mão do emprego.
né? Ela tem que deixar de fazer algo para fazer outra coisa. Então eu sinto que o medo do empreendedorismo, isso acontece, isso é bem real. Dentro do nosso modelo, eu não preciso deixar. Tanto é que quando eu comecei a empreender, eu era sargento da Força Aérea, trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã, eu era estudante de odontologia, pegava das 8 da manhã às 6 da tarde, e eu fazia esse trabalho nas minhas horas livres, quer dizer, sobrava hora livre, né? E olha que interessante, passando o tempo, em 97, eu deixei a Força Aérea. Em 2005, eu deixei a odontologia. E aquilo que para mim era uma renda extra, se transformou numa renda extraordinária. E eu passei a me empreender. E isso eu me descobri. Né? A gente fala assim, eu tenho que ter um talento para aquilo. Mas, na verdade, eu nem sabia que eu tinha aquele talento. Porque o nosso trabalho é de consultoria, de ensinar as pessoas a usar os nossos produtos e a empreender também. Né? Por isso que eu amo tanto essa questão do empreendedorismo, né? Porque ele é libertador, né? Ele dá a você, né, uma possibilidade gigante de você realizar sonhos, né? Exato, e assim, a questão do conhecimento é muito importante também na questão do público-alvo, né? Quem que eu quero atingir com o meu produto, com o meu serviço? É importante você saber os benefícios do seu produto, do seu serviço, entender eles com propriedade. Então, já vejo aqui que você tem uma das características de deter o conhecimento. Tanto do modelo da Doterra é um pouco diferente, né? Porque, às vezes, as pessoas já tiveram contato com outros negócios ou com outras empresas que geralmente tem essa função do vendedor. Uhum. Dentro de Doterra, o nosso convite para as pessoas é para que eles se tornem clientes preferenciais. Ou seja, legal. Ao abordar alguém, né, com os nossos produtos, a gente não aborda e eles nem entendem muito bem isso, né? Então, mas vocês querem me vender? Eu falei, não quero vender. É diferente. Eles até perguntam assim, mas por que você não quer me vender? Eu falei, não, o nosso objetivo é só de consultoria. A gente quer que você se cadastre e compre diretamente na fábrica, porque você vai ter 25% de desconto e vai ter benefícios de cashback, que começa com 10, pode chegar até 30. Imagine, 25 de desconto e 30 de cashback, não seria bom? Seria, então, ao invés de eu ficar com esse seu dinheiro, eu quero que ele fique no seu bolso. Muito então, legal. As pessoas não entendem muito bem, sabe? Então, lógico que esses clientes, eles se tornam empreendedores ao passar do tempo, né? Querem se tornar empreendedores, e esses clientes se tornam consultores também. Que esse é o nosso, vamos chamar assim, esse seria a cultura principal da Doterra mundial, seria fazer dessa forma, com que as pessoas não fossem apenas como um artista, né? Uhum. Que às vezes ele é pago para falar de um produto que ele nem usa. Uhum. Né? Nós, na verdade, nós somos os consultores, são os melhores clientes da Doterra. Entende? Muito bacana, muito bacana. Então, o que é necessário para iniciar um negócio de forma eficaz no Brasil? A gente fala muito sobre planejamento, que é uma das causas muito fortes de hoje que encerra uma empresa, né? Planejar. E o planejar é tudo isso que você falou, Beirão. Você ter esse conhecimento do que você vai vender, da sua empresa, do seu negócio. O que é importante também no planejamento? A questão do gerenciamento de tempo. Porque empreender, um dos benefícios é você ter uma liberdade. Você vai ter uma liberdade, você vai ter autonomia. Mas você precisa planejar a sua liberdade, né? Então a gente fala muito sobre metas. Onde você quer chegar com o seu negócio? Quais são as metas esperadas, né? Porque você precisa ter um objetivo, senão não adianta, né? Sim. Qualquer caminho serve. E eu falo muito sobre a questão de você ter metas. Dividir essas metas, né, em questões de conquistas diárias, para aquilo ser motivacional. Uhum. Então, assim, tem uma pergunta, como que você fez aí no seu gerenciamento de tempo e lidou com essa liberdade que o seu negócio te permitiu? Então, uma das coisas que me ajudou muito, inicialmente, foi leitura. Né? Olha que legal. Então, eu passei a ler com mais frequência, eu não tinha muito hábito de ler, mas aí eu comecei a ler, e um livro que marcou muito a minha mentalidade empreendedora foi o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Já li. Né? Então, quando a gente teve aquela visão ali dos quadrantes, enfim, do empreendedorismo, eu falei, cara, eu quero empreender, e é isso que eu quero, né? E meu pai, ele ficou meio chocado, porque meu pai era sargento da Força Aérea. E quando eu falei para ele que eu ia sair da Força Aérea para empreender, ele achou aquilo uma doideira, né? Como tanta gente aí fora querendo estar no lugar que você está e você abrindo mão disso, né? Aí eu falei, pai... Correndo risco, né? Correndo risco. E eu falei, pai, a questão é que na aeronáutica eu sei onde eu vou chegar. Eu tenho um limite.
E sabe o que acontece? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que diz assim, eu fui ao futuro, eu vi o que iria acontecer e eu não gostei. Olha porque isso. Eu conheci o meu chefe. Não é que eu não gostava do meu salário, eu não gostava do salário do meu chefe. Então eu sabia para onde eu ia, né? Então eu falei assim, cara, eu preciso empreender, eu preciso fazer, né? E aí foi essa decisão, lógico que não foi fácil, né? Sim. Eu empreendi durante 12 anos, meio empatando a minha vida militar. Depois que eu saí da aeronáutica, não foi uma... Saí em 97. Em 2005 é que as coisas romperam para mim. Nossa. Então, eu falo assim, né? A gente... O faixa preta no judô é o faixa branca que não desistiu, né? Exato. Então, você precisa aprender com os erros. E persistência, né? Aprender com erros. E é muito comum a pessoa erra, e ela fala assim, não, isso não é para mim. Não, se você não aprender com esses seus erros, os seus erros não valeram de nada. Mas se você aprendeu com o erro, não foi completamente um prejuízo, foi um aprendizado, né? Exato. E isso é importante, né? Você ter esse aprendizado e uma formação contínua. E muitas vezes a gente só vai ter essa formação, igual você falou, lendo, aprendendo com os erros, fazendo essa análise. Acho que também é muito importante, dentro do dia a dia do negócio, você fazer parar e ter essa visão estratégica, né? O que eu posso melhorar, o que eu posso ajustar, o que deu certo, o que não deu errado. Né? Com isso a gente consegue avançar e ter mais sucesso. E uma coisa muito, muito importante, a gente sabe entender que antes de dar certo, vai dar errado. Exato. Né? Porque todo grande profissional já foi inicialmente um péssimo profissional, né? Eu fiz odontologia, mas no início da faculdade se eu fosse falar, qual é a sua nota como dentista? 0. Eu não tinha nada de dentistaria. Mas com o tempo você não desistiu também, né? Não desistir, você vai persistindo, você vai... o processo é importante, né? Porque às vezes as pessoas elas querem o que as pessoas têm, mas não quer passar pelo processo que as pessoas passaram. A gente fala, respeita o processo, né? Precisa respeitar os processos. Fundamental. E dói, né? Crescer dói. Então, é igual você ir para uma academia, você vai... sabe que é bom, sabe que o resultado é bom, mas você tem que vencer essa inércia, né? E fazer com que ele se torne hábito, né? Como você vê a questão da inovação e da criatividade entre os empreendedores? Eu acho isso muito importante, a inovação. Eu sou muito fã da inovação, né? Por conta que hoje as coisas mudam muito rápido, né? Então as tendências mudam, o comportamento do consumidor muda constantemente. Então você está atento às inovações, ao mercado principalmente, né? Para ver o que você pode mudar, e isso é diariamente, né? O nosso questão de consumo, o nosso perfil hoje muda, né? E a inovação te possibilita alcançar novos patamares, né? E inovação, a gente fala assim, nem sempre é uma tecnologia disruptiva, um aplicativo. Às vezes é uma forma de você atender seu cliente diferente, uma forma de você apresentar seu serviço ou produto diferente. Isso já é uma inovação, né? E a inovação, ela vem da criatividade, né? A gente precisa ter essa mente de parar e criar cenários, criar possibilidades, estar atento à busca de possibilidades, né? Isso também é uma das características do empreendedor. Muito bom. Essa questão da inovação, eu sempre penso assim, você pode ser melhor naquilo, né? Uma frase que eu sigo para a minha vida é: faça o seu melhor, é o suficiente, né? Então, se você der o seu melhor, né, e logicamente se desafiar, né? Não, esse é o meu máximo, mas será que é o seu máximo mesmo? Né? Será que você não pode ser melhor do que você tem sido? E a inovação tem a ver com isso, com melhorias constantes, né? Exato. A inovação, ela te possibilita, né, ter essas melhorias. E você se colocar no lugar do cliente, né? Isso que é importante. Não você tratar o seu cliente como você gostaria de ser tratado, mas tratar o seu cliente do jeito dele. Quem que é seu cliente? Então, a inovação, ela só surge quando você escuta o seu cliente, escuta o seu mercado. Então, é importante também, ao invés de fazer muitas perguntas, a gente também ter esse momento, né, de análise. Isso é muito importante. Fundamental. E é muito comum, porque você tem que ouvir a necessidade dele, né? Exato. Porque para você oferecer as soluções ideais para ele, você tem que ouvi-lo, né, para saber qual é a necessidade dele. Muito bom. Quais são os recursos financeiros disponíveis para os empreendedores brasileiros? Existem linhas de crédito? Isso é necessário? Me explica um pouquinho sobre como que o Sebrae orienta nesse sentido. Bacana. Hoje nós temos linhas de crédito para quem quer abrir um negócio, para quem já tem.
Existem diversas possibilidades no mercado, né? Mas é importante vocês terem a orientação de que para que utilizar esse crédito? Quanto de crédito você precisa? Então, mais importante que a linha em si, a gente fala da orientação prévia, para você não ter um erro de acabar aderindo a um empréstimo, a um financiamento que às vezes não atende a sua necessidade. O que nós vemos bastante, Beirão, é que as pessoas, para iniciarem um negócio, elas precisam, às vezes, muitas vezes, né, recorrer a um empréstimo, a uma linha de crédito, porque acaba sendo um desafio do empreendedor, né? Essa questão de ter um investimento inicial, um estoque inicial para começar a empreender. Você passou por isso, Beirão, em algum momento, quando você iniciou sua empresa? Então, na verdade, sim, o que mais me encantou foi exatamente isso, é que dentro do nosso modelo, a gente não tem esse fator limitante. Bacana. Né? A gente não tem o fator limitante da parte financeira, nem do tempo, porque a gente começa nas horas livres, e nem do conhecimento, porque a gente vai receber o conhecimento já dentro do nosso sistema de treinamento. Então, isso para mim foi assim, eu falei, cara, então o que eu tenho a perder? Por isso que eu faço essa pergunta, o que eu tive a perder? Então, como eu não tinha nada a perder, eu falei, cara, eu vou começar, né? E eu sempre falo, né, que eu vou fazer esse negócio dar certo para mim, porque é um negócio muito bom. Até alguns amigos falavam assim, está muito bom para ser verdade, né? E eu perguntava, e se for verdade? E se for verdade, eu deixar essa oportunidade passar, né? Enfim, então isso foi assim, uma visão mais racional da coisa, sabe? Enfim, então dentro de Doterra, dentro do nosso modelo, você não tem que ter capital de investimento. Na verdade, você vai usar produtos, né? Então você vai ver quais são as suas necessidades da sua família, o seu filho, sua esposa, você. Enfim, você vai comprar alguns produtos para o seu uso e você já é um empreendedor, né? Tem até algumas pessoas que se cadastram diretamente como consultores e nem são consultores ainda na forma de trabalho. Eles são clientes, mas já se cadastraram como consultor porque eles pensam lá na frente já em fazer esse trabalho de consultoria também, né? Enfim, bacana. Então é uma coisa que você vai sendo englobado, sabe? Você vai, aos pouquinhos, você vai conhecendo. Algumas pessoas já vêm com essa cultura empreendedora, aí vai mais rápido, né? Porque já sabe o que quer. E outras pessoas não, elas vão sendo despertadas ao longo do tempo. Muito legal. Então você não teve essa dificuldade de ter um investimento inicial? Você não precisou recorrer a nenhuma linha de crédito em si para começar a sua empresa? Não. Então não. Esse foi um da questão do benefício que você teve, porque sim, o risco, o medo é um dos desafios do empreendedor, né? Isso é um ponto muito importante. Sem dúvida, o medo de perder que a gente chama, né? Esse medo de perder, às vezes é maior do que a possibilidade de ganhar. Então, dentro do nosso modelo, a gente não tem esse tipo de fatores limitantes, né? Mas, certamente, né, eu acredito que seja um dos fatores limitantes que existe. Eu falo assim, os fatores limitantes é aquilo que a gente coloca entre as nossas duas orelhas, né? Então, é aquilo que a gente coloca na nossa mente, a forma de pensar, né? Como a gente encara esses processos é que, às vezes, nos limita a desenvolver. Tem um autor chamado Jim Rohn, que ele diz assim, as limitações autoimpostas são as únicas limitações que existem nesse negócio. Okay. Então eu gosto muito dessa frase, né? Porque de fato é aquilo que você acredita. Se você acreditar que tem, você tem. Mas dentro, de fato, da prática do nosso negócio, as limitações não existem. É importante porque quando a gente fala de planejamento, eu quero abrir uma empresa. No planejamento, a gente fala sobre a questão do estoque inicial, né? Quando a gente fala de produto, de comércio, a gente fala muito sobre estoque inicial. Qual que é o seu estoque? O que você precisa? Como que foi isso para você, Beirão? Então, não é necessário porque é o meu uso, é produto do meu uso. Então, quando eu estou fazendo uma demonstração, eu estou demonstrando o produto que eu uso. Não é um produto que eu comprei para demonstrar, é um produto que eu já uso e eu demonstro o produto que eu uso. Então, a gente não precisa de estoque, não precisa de capital de giro, não precisa de absolutamente nada. O giro talvez você possa precisar no início, né? É uma questão mais de organização financeira. Eu acho que essa ideia que você trouxe de organização financeira, ela é mais importante, porque na medida que você cresce em Doterra, você vai começar a administrar valores maiores, né? Então é importante você evoluir no sentido da organização financeira. Educação financeira, né? É fundamental dentro do modelo empreendedor, né? Porque nos modelos tradicionais, né, de empresas, a gente fala muito sobre a questão desse planejamento, inclusive também do payback, né? De quanto tempo você vai retornar esse investimento? Eu investi 10 mil,
divido ali com a projeção de quanto que eu quero ganhar e quanto tempo eu vou retornar. Então, quando não tem esse investimento, o céu é o limite para vocês, né? Isso que é bacana. Sim. Bom, dando continuidade aqui, como o Sebrae apoia os empreendedores na área de capacitação e formação? Bacana. O Sebrae tem um apoio na parte de cursos, palestras, consultorias. Temos também disponíveis portfólios à distância, né, online, no site do Sebrae. Nós temos escritório aqui em todo o Brasil, sempre tem um escritório próximo de vocês, e nosso principal objetivo é fomentar o empreendedorismo e trazer o conhecimento, acesso à informação aos empreendedores e futuros empreendedores. Show. Então, dentro do nosso conceito da doTERRA, Isa, a gente tem o que acontece? A maioria das pessoas, elas iniciam, né? Não sabe o que são óleos essenciais, não sabe o que é empreendedorismo. Então, é natural. E aí, ela tem uma figura chamada patrocinador. Patrocinador é aquela pessoa que apresenta a doTERRA a essa pessoa. Só que esse patrocinador, nem sempre ele tem todas as informações também, né? Então, nós temos um sistema de informação e é bastante conteúdo que a gente tem. A gente tem muitas ferramentas em PDF, muitas apostilas, muitos cursos internos também. Nós temos um curso de 6 horas sobre especialista em óleos essenciais. Então, a pessoa tem uma gama muito grande de informação, seja sobre os produtos e sobre os negócios. Naturalmente, no Brasil, existe uma legislação, né, que a gente precisa seguir. E essa legislação, ela nos permite algumas coisas e não permite outras. Então é sempre importante que na abordagem do produto a gente precisa respeitar essas legislações. Então a doTERRA tem todo esse conteúdo no seu site, né, através dos PDFs e através do curso também. E também através de um sistema de apoio que nós chamamos desde da linha ascendente, que são as pessoas do time que já tem mais tempo, 5 anos, 6 anos de doTERRA, que nós nos dedicamos também a esse treinamento, mas eu nunca conheci um negócio, uma empresa tão completa no sentido de também oferecer essas informações, sabe? Nós temos eventos online constantemente, eventos presenciais, um sistema de capacitação muito forte. Eu costumo dizer que é incrível como eu chego, segunda-feira tem um treinamento, na terça tem outro, então tem sempre, e a doTERRA ela grava aquilo, ela disponibiliza aquilo. Então é muito importante, e eu chamo isso de sistema de treinamento, né? O sistema de treinamento, ele é um dos pontos mais importantes para que você consiga entender como você vai ser bem-sucedido dentro daquilo, né? Dentro do nosso modelo de trabalho. Então, eu sempre faço o primeiro passo de uma pessoa que começa a empreender, ela se conectar a esse sistema, né? Porque aprender com os seus erros, né, é sábio, mas aprender com os erros dos outros só os afortunados, né? Então, lógico que a gente vai errar, mas é importante que a gente aprenda, né, o máximo que a gente puder com o erro dos outros. Enfim, então conhecimento é vida, né? Conhecimento encurta caminho, diminui, faz a gente sofrer bem menos, né? Com certeza. Então, Isabela, me dá uma dica, né, do que você acha que é necessário dentro dessa questão do empreendedorismo para a pessoa iniciar, desenvolver. O que você acha? Qual é a dica que você daria para a gente? Nós falamos muito da importância da parceria, do trabalho em colaboração, conexão. É importante para quem está iniciando conhecer os eventos, o ecossistema, ter esse network, conhecer outros empresários, trocar experiências. Acho que forma uma grande rede de apoio. E isso ajuda para quem está iniciando a ter mais confiança no seu negócio e empreender. Muito bom. Então, dentro trazendo isso para no caso da doTERRA, né? É muito interessante que os nossos eventos a gente vê, às vezes, vem esposa, maridos, vem filhos, né? E existe uma conexão muito grande, porque a nossa forma de trabalhar é muito de entender, da empatia, de entender muito os problemas das pessoas, né? Então a gente acaba conversando com a família toda, sabendo das necessidades, e a gente, de fato, a gente entrega uma ideia genuína de querer ajudar. Seja com os nossos produtos, seja com a nossa oportunidade também, né? E isso vai se formando um time tão bacana, sabe? Uma sinergia, uma comunidade, que a gente fala, é a comunidade do bem, sabe? Isso aí é uma coisa muito forte, né? E cria-se um movimento, né? Esse movimento que a gente tanto está desenvolvendo já há 6 anos,
mas que a gente está aí já às portas de um grande evento, né, que vai acontecer aqui em São Paulo, que o nome é exatamente esse movimento. Nós não estamos dentro apenas de um negócio, é um movimento de entrega de tanta coisa junto. E eu aprendi lá atrás, né, logo no início da minha vida, que as pessoas entravam pelo dinheiro, mas ficavam pelos amigos, né? E é interessante como isso é real, né? A gente descobre outros valores, porque geralmente a gente valoriza o que falta, né? Então, quando você começa a ter a parte financeira começa a ficar mais legal, você então começa a não valorizar tanto. E aí começa a dar o olhar seu, começa a olhar para outras coisas, né? Que não é só a questão financeira. Não estou falando que não é importante, mas quando ele está sobrando, você já começa a pensar em... Dá para você pensar em outras coisas também. Enfim, e eu vejo que na Doterra, como esses princípios, sabe? Sobre conexão, família, tá junto, propósito, tudo isso é muito forte. E acredito que, sinceramente, isso, resumindo, para mim, é o que nós chamamos hoje da cultura da Doterra. Isso é muito importante porque forma uma grande rede, né? Tem essa troca de experiências. Nós aprendemos com as dores dos outros, né? A gente ter esse apoio, inclusive no início, é muito importante. Então, hoje, antigamente a gente falava muito que um era concorrente do outro, né? A gente tinha muito essa questão. Mas hoje somos todos parceiros, estamos juntos por um propósito, por um objetivo. A gente pode sim unir forças, né? E ter essa troca. Então, pessoal, chegamos ao fim desse bate-papo maravilhoso. Então eu quero agradecer aqui a Isabela por essa contribuição fantástica, essa visão que nos ajudou mais a entender sobre o mundo do empreendedorismo. E também convidar todos vocês, né, que estão vendo esse contato pela primeira vez, conhecer um pouco mais da Terra, da forma, né, que a gente tem passado para vocês, e também conhecer o Sebrae. Eu tenho certeza que você vai ter assim, um upgrade, né, na sua visão, na sua mentalidade em relação à construção de negócios sólidos, rentáveis, duradouros, e que realmente traga um legado para você e para sua família. Obrigado. Muito obrigada pelo convite e conte conosco. Foi um prazer estar aqui com você hoje, Beirão. O prazer foi nosso.